E aí, seus oníricos, eu sou o Hero e hoje eu estou aqui trazendo o meu top 4 personagens mais intelectuais dentro da obra de Death Note. E eu vou começar esse rank com o River em quarto lugar. O River é o atual L cronologicamente falando, fora que ele é o responsável por ter concluído o caso Kira. Alguns podem dizer que o River não fez nada o caso inteiro, e sim foi o L que carregou tudo e o River apenas concluiu. E essa afirmação pode ser negada por dois fatores. O primeiro, porque o L ele instruiu o Atari a apagar todos os dados da investigação. Ou seja, tudo que o L coletou durante meses foi totalmente apagado. E o segundo fator é porque é nos afirmado, depois da morte do L, que o Nier começou a sua investigação do zero e conseguiu provas concisas. É claro que aquele River nunca se compararia ao nível do L, somente junto com o Melo, que ele conseguiria se igualar ao nível do L, tanto que ele mesmo afirma isso. Porém, não é verdade quando falam que toda a investigação foi feita pelo L, porque todos os dados foram totalmente apagados pelo Atari. Então o River e o Melo não tiveram base nenhuma para começar, além das informações públicas que foram divulgadas pelo próprio L, como o Kira está em Kanto no Japão. Além disso, durante o caso Kira, as deduções do Nier vão tão além que o próprio Light fala: caramba, o cara deduz melhor que o próprio L, o sucesso do L é melhor que o próprio L. Eu discordo dessa afirmação, mas no mínimo a dedução do Nier vai muito além para conseguir incomodar até o próprio Light, que o Nier estava acertando tudo. E eu acho que por esses motivos e fora outros que tem dentro do mangá, talvez eu traga um vídeo só do Nier, eu acho que ele merece com certeza estar pelo menos dentro do top 4. E você aí pode comentar, pode fazer seu próprio rank, talvez até adicionar o Minoru, né, que aparece no one shot de Death Note, o mais recente que tem. E agora, em terceiro lugar, eu acho que esse rank não poderia faltar com ele. Ninguém mais, ninguém menos que Beyond Birthday Eye. O Beyond é simplesmente a melhor cópia do L, ou seja, o melhor sucessor que o L poderia ter tido. Esse cara simplesmente chegou perto de vencer o próprio L. Antes mesmo de Light Yagami, o Beyond Birthday foi o cara que chegou mais próximo de vencê-lo. Ele decidiu se suicidar se passando por uma vítima, e assim o L ele nunca encontraria o verdadeiro assassino das vítimas de Los Angeles. Então basicamente esse cara assassinava pessoas com as iniciais BB, e eles conseguiam identificar essas pessoas com os olhos de Shinigami, que não é explicado como eles os têm. Então, baseado nisso, o L não sabendo quem é o assassino, eles identificaram qual seriam as próximas pessoas que supostamente seriam assassinadas. E uma dessas pessoas poderia ser possivelmente o BB, que é o Beyond Birthday, e a outra pessoa que também está nesse mesmo apartamento, que é em Los Angeles. Então, com essa ideia, o Beyond ele tenta se suicidar como se fosse o assassino que tentou matá-lo, só que na verdade foi ele mesmo. E caso ele conseguisse morrer, ele seria visto apenas como uma vítima, o assassino ainda estaria aí supostamente, né, solto. E aí o Beyond Birthday estaria morto, mas na visão dele, ele quebraria totalmente o ego do L e o destruiria mentalmente, já que o L nunca conseguiria encontrar o assassino, porque o assassino já está morto. Só que por mais que o Beyond tinha os olhos de Shinigami, ele não conseguia enxergar a própria contagem de vida. E por causa disso, ele falhou em conseguir se suicidar, sendo salvo pela Naomi Misora, e depois disso ele é preso. E o L só conseguiu concluir esse caso porque o próprio Beyond duvidou da capacidade da Naomi Misora de conseguir impedir que ele conseguisse completar o plano. Então, por isso que eu deixo o Beyond em terceiro lugar, porque com certeza se não tivesse a Naomi Misora ali, o L com certeza não teria completado esse caso. E agora, em segundo lugar, simplesmente o melhor detetive, obviamente, é o L. Eu acho que o fato do Kira ter aproveitado muito melhor os recursos que ele tinha naquele momento o fez vencer o L, tirar o L totalmente da jogada. E também aproveitar a incapacidade intelectual da própria equipe de investigação, né? Convenhamos. E também o fato do Light ter conseguido manipular o Shinigami Ren. E também no mangá ele ter feito o Ryuki mentir pro próprio Nier durante a investigação ainda. Sem contar a parte que quando eles chegaram no final da saga. Então por mais que eu goste tanto do L, eu acho que por causa da estratégia do Light, o nível de estratégia dele,
O L, eu acho que ele fica só um pouco abaixo. Você, obviamente, pode colocar ele acima. Pra mim não tem problema nenhum. Mas, por enquanto, essa ainda é a minha visão. Eu acho que ainda o Light é superior, mas por muito pouco ao L. E eu acho que, em primeiro lugar, é definitivamente o Light. Ele venceu tanto o L e venceria o Nier e o Melo, que teria morrido à toa. Isso porque o problema do plano do Light foi que ele não contatou o Mikami pra dizer que o Mikami não era pra ir pro banco matar a Takada, porque o Mikami ele faz essa ação depois que a Takada é sequestrada, porque ele pensa que o Light não tem a oportunidade de matar ela, então ele mesmo vai fazer isso. Só que o Light tinha, só que o Mikami não sabia. E isso fez que com o Mikami quebrasse a rotina dele, e enquanto ele estava sendo seguido, ele tinha ciência disso, denunciasse onde estava o verdadeiro caderno, fazendo que o Nier vencesse essa disputa. Tanto que o próprio Light, ele fala: seu idiota, eu dei ordens explícitas que não era para fazer nenhum movimento brusco. E isso deixa claro que o plano do Light teria dado certo, né? Se o Mikami não tivesse denunciado onde estava o verdadeiro caderno. Já que o Light tinha deixado claro que não era pro Mikami fazer nada. Podia deixar as coisas como estavam, que no final tudo ia dar certo, né? E obviamente não deu, porque o Mikami quebrou o plano, denunciando totalmente onde estava o verdadeiro caderno, fazendo assim que com o plano do Light falhasse no final e o Nier, estrategicamente falando, vencesse, né? Eu não me aprofundei nem na questão do Light ou do L, porque eu acho que não é necessário, mas caso vocês queiram, eu posso trazer essa aprofundação com a análise do mangá, né? Trazendo mais informações. E vocês também podem dar a opinião de vocês tranquilamente aí, eu vou responder caso, né, tenha algum comentário sobre da nossa opinião, eu posso responder tranquilamente. E é isso, até mais.